Podcast. Podcast. Pode chegar, pode falar, pode se expressar. Esse é o lugar pra você. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós vamos começar a nossa lição de hoje, a nossa aula de hoje. Nós estamos lembrando, claro, que nós estamos estudando os apóstolos, os 12 apóstolos de Jesus. Então, nós vamos começar o nosso estudo de hoje, nós vamos ver João 11, versículo 16, que é uma das aparições deste personagem bíblico chamado Tomé, sendo que Pedro, André, Tiago, João e Filipe eram de Betsaida. Aqui, Tomé também era da Galileia, porém não está escrito aqui se ele era ou não da mesma cidade, né? Da mesma cidade de Betsaida. Né? Então Tomé, ele tem uma grande importância, ele tem um perfil de apóstolo diferente dos outros. Porque a gente só tem, vamos dizer assim, história com ele, ou todas as vezes que ele aparece na Bíblia, ele tem atos duvidosos, ou atos demonstrando que era uma pessoa incrédula, demonstrando que era uma pessoa insegura, demonstrando que era uma pessoa que tinha muitos defeitos. O importante a gente ver nisso e a gente aprender com Tomé é que Deus não chama as pessoas perfeitas, as pessoas certinhas. Deus chama aqueles que têm defeito, aqueles que têm problemas, aqueles problemáticos. Não se sabe muito sobre a biografia de Tomé com relação à sua vida pessoal, origem, etc. O seu nome é de origem aramaica, Tomé é do aramaico e significa gêmeo, assim como a sua forma grega dídimo. Então, tanto Tomé quanto a palavra dídimo, Tomé é a palavra aramaica e dídimo é a palavra no grego. Então, eu vou colocar aqui na edição, vou colocar aqui com vocês essas duas informações. Assim como na forma grega dídimo. Na verdade, é o apóstolo João quem acrescentou a forma grega de seu nome, muito provavelmente por estar escrevendo para leitores gregos. Então, desta vez, quem deu o apelido aqui não foi Jesus. Nos últimos apóstolos, como Pedro, Pedra, André, filho de Alfeu, né? Tiago e João, filhos do trovão, né? Que era pai do Senhor pastor. Tiago e João, filhos do trovão, até rimou, né? Filipe, Jesus não deu apelido, mas o Bartolomeu Natanael. E aqui agora você vê Tomé, e aí João, quando escreve o livro de João para os gregos, João escreve e chama ele de Dídimo, apelido aí de Dídimo, que significa o gêmeo. Devido ao significado do seu nome, parece evidente que ele tenha sido um irmão gêmeo, porém não existe qualquer informação sobre este irmão ou irmã do apóstolo. Também é no Evangelho de João que encontramos as melhores informações sobre quem foi Tomé, visto que nos outros evangelhos e no livro de Atos ele é meramente mencionado na lista que traz o nome dos apóstolos. Vamos abrir em Mateus 10, versículo 3. Vamos ler o 2 e 3. Ora, esses são o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé, Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão Zelote, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus, no versículo 3, ele cita o nome de Tomé. Filipe, Bartolomeu, Tomé. Então Tomé foi contado como um dos 12. Agora a gente vai falar um pouquinho da personalidade deste apóstolo. Tomé seria o mais imperfeito, aquele que tem mais defeito. Na ocasião, considerado a ameaça real de apedrejamento, caso Jesus fosse a Judéia, Tomé dá a sua primeira declaração, ele paga o primeiro vínculo, ele demonstra a sua fragilidade. Tomé tinha uma fragilidade muito grande. Vamos lá, abrir em João 11, versículo 16. Então você abre aí. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Olha que interessante. Tomé era aquele camarada, sabe aquele seu amigo, que vai com você, que acompanha você, que está ao seu lado, mas ele sempre é negativo? Tomé aparenta ter sido assim. Eu imagino, né? Jesus falou assim, vamos até ele. Jesus falando, vamos até ele. E aí o Tomé falou assim, ai meu Deus do céu, não vai dar certo, vai dar tudo errado, vai ser um problema sério. Não, vamos com ele para morrer também. Vamos embora, não vem para morrer, eu vou morrer. Imagina Tomé falando isso. E olha que interessante, mas ele não deixou de ir. Isso é interessante. Apesar de ser uma pessoa negativa, apesar de ser uma pessoa aparentemente medrosa, vamos dizer assim, ele falou, vamos também para morrermos com ele. Quer dizer, ele foi junto com Jesus.
porque é aquela cidade onde Jesus já tinha sido ameaçado. Né? Diz o versículo 8, né? Mestre, há pouco os judeus te procuravam apedrejar e tu voltas para lá. Quer dizer, eles estavam com medo. E Tomé ele manifestou esse medo, foi o único que manifestou esse medo. Talvez aqueles outros também estavam com medo, mas Tomé foi aquele que abriu a boca e falou. Na ocasião, considerando a ameaça de apedrejamento, caso Jesus fosse a Judéia, Tomé declarou, vamos também para morrermos com ele. Essa declaração expressa muito bem o seu desânimo e pessimismo, isto é, ele era alguém que esperava sempre a desgraça. Tomé nunca esperava nada de bom. Tomé sempre esperava a parte negativa. No entanto, esta mesma declaração mostra a sua aptidão de morrer junto com o Senhor. Quer dizer, ele tinha esse sentimento, esse medo, né? Esse temor, mas ao mesmo tempo ele era devoto de Jesus e ele buscava estar ao lado de Jesus. Isso é importante, né? Deus não chama só corajosos, Deus chama também os medrosos. Será que você é medroso? Mas você está firme com Jesus? O medo, em alguns casos, como disse o bispo essa semana, é a fé do diabo. Mas também, ao mesmo tempo, o medo, ele faz com que você tenha mais cuidado em alguns casos. Então, por que você coloca o cinto de segurança? Porque você tem medo de morrer se você bater, se o carro bater e você for lançado à frente. Então, pelo medo ou pelo temor de ter algum problema, né? As pessoas andam com a carteira de trabalho, carteira de identidade ou carteira de habilitação, porque se forem paradas pelas autoridades policiais, elas têm algum tipo de segurança apresentando aquele documento. Então, de certa forma, algum tipo de medo nos ajuda a enfrentar as situações da vida. Então, Tomé, ele teve medo, é verdade, mas ele foi estar com Jesus. É verdade que alguns comentaristas defendem que esta frase não se refere à ideia de morrer com Jesus, mas aponta para a situação de Lázaro, especialmente considerando o fato de quando Jesus realmente foi preso e levado à morte, os discípulos fugiram. Quer dizer, Tomé já deu o primeiro indício de que eles iam fugir com a condenação de Jesus. Todavia, essa interpretação não faz nenhum sentido à luz do versículo 8, do mesmo capítulo 11, onde encontramos explicitamente a informação de que os judeus procuravam apedrejar a Jesus. O fato de Tomé, neste episódio, declarar que morreria com Jesus na Judéia e nada contradiz com seu sumiço no momento da crucificação. Isto é, só corrobora algo que talvez já estava na mente dele, né? Se o bicho pegar, eu vou dar fora. Não podemos esquecer que o apóstolo Pedro também disse que nunca negaria Jesus. Então não bota só essa pecha ao Tomé, não. Pedro disse, eu seguirei o Senhor até o fim. E negou Jesus 3 vezes. Mas no final o resultado foi outro. Isso não significa falta de sinceridade, apenas falta de coragem. Mateus 26, 35. Pedro lhe disse, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. Todos os discípulos disseram o mesmo. Quer dizer, todo mundo disse que nunca e jamais negaria Jesus. E eles fizeram exatamente o que fizeram, exatamente ao contrário do que disseram, que não deixariam Jesus, mas deixaram. Mais tarde, Tomé também demonstrou dúvida, mais uma vez, Tomé aqui demonstrando dúvida acerca do ensino do Senhor Jesus, que os discípulos conheciam o caminho para onde ele estava indo. Vamos lá, João 14, versículo 5. Eu vou ler o versículo a partir do 3, ok? João 14, versículo 3 até o 5, diz o seguinte: quando eu for e vos tiver preparado lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que também estejais onde eu estiver. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. E Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais, como então conheceremos o caminho? Então aqui Jesus tinha acabado de explicar, Jesus tinha acabado de discorrer, ele ia preparar um lugar, que existia um caminho, e agora Tomé, de forma duvidosa, pergunta a Jesus, questiona Jesus. Né? É possível que Tomé, nesse questionamento, estivesse representando o pensamento dos outros discípulos. De qualquer forma, essa frase revela certa fraqueza, mas que é imediatamente confrontada com a frase mais famosa do Evangelho. Podemos dizer que a frase evangelística mais famosa do Evangelho, que é essa do João 14,6. E Jesus lhes respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus ali deu esta declaração para que Tomé não tivesse dúvidas, para que Tomé não tivesse temores, que ele era o caminho, ele era o meio para se chegar a Deus, ele era o meio
para se chegar às moradas. Jesus ali ele dá uma resposta bem clara a Tomé, aquele que duvidava, aquele que tinha incertezas, aquele que tinha inseguranças, aquele que tinha questionamentos. Quantos de nós temos questionamentos, insegurança, e hoje nós estamos aqui julgando, vamos dizer, entre aspas, o Tomé. E mais uma vez, esta faceta, podemos dizer assim, de Tomé se manifesta na Bíblia. Né? Está em João 20, versículo 24 e 25. E aí, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. E os outros discípulos disseram, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, não puser ali o meu dedo, eu não puser a minha mão do seu lado, de modo algum crerei. Então, mais uma vez, Tomé que demonstra a sua incredulidade, e existem muitas pessoas na igreja que são assim, né? São pessoas que você conta um testemunho com toda alegria, você conta algo que Deus fez na sua vida, que você conta algum tipo de cura que Deus realizou na sua vida, você conta para ela algo que você tenha passado para ela, ou ela assiste um programa de TV. Outro dia eu perguntei lá no Podcast, no nosso grupo de debate, eu perguntei, vocês acreditam nos milagres ou nos testemunhos que são apresentados nos cultos, nos programas de TV? Posso te dizer que 80% disse que não acreditava. Não estou aqui julgando ninguém, dizendo que estou errado ou certo, mas a verdade é que é uma realidade. Existem pessoas que não creem, talvez ali no milagre que possa ter ocorrido com as pessoas. E Tomé fez a mesma coisa, nós fazemos isso diariamente. Quando a gente fica sabendo que uma pessoa se converteu, uma pessoa que era da pá virada, uma pessoa que era ruim, uma pessoa negativa, uma pessoa que vivia no erro, a gente fala assim, não se converteu nada. A gente quer ver, né? A gente fala, não sei quem se converteu. Será? Por quê? Porque a gente acha na nossa cabeça, ou a gente acha que Deus não é capaz de salvar aquela vida, ou a gente duvida daquela pessoa se não converteu nada. Esse cara se converteu? Não converteu nada. E aí a gente acaba caindo no mesmo pecado que Tomé. Essa atitude parece se harmonizar com seu caráter de tanto quanto pessimista, demonstrando nervosismo. Tomé exigiu provas tangíveis. O que é tangível? O que é a palavra tangível? É palpável. Então Tomé exigiu que ele tocasse, fosse algo palpável. Ele não acreditou pura e simplesmente nas palavras dos seus amigos. Para poder acreditar na ressurreição do seu mestre, ele queria ver com seus próprios olhos e tocar com os seus dedos as marcas dos cravos nas mãos de Jesus. O interessante é que eu ontem comentava com o ao vivo que eu fiz ontem à noite, enquanto eu finalizava aqui a aula, e eu comentava o seguinte, o Tomé, ele nem teve dificuldade para acreditar que Jesus havia ressuscitado. Ele não colocou em dúvida que Jesus tinha ressuscitado. Já parou para pensar? Os discípulos falaram que é para ele, versículo 25. Vimos o Senhor. Olha só. Vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir as marcas dos pregos das tuas mãos, não puser ali do meu lado, não crerei. Então, ele estava condicionando a crença dele apenas em tocar. Mas ele não estava nem questionando muito como eles viram o Senhor. Isso é importante dizer. Ele tinha que colocar as mãos nas marcas dos pregos, e na verdade quando fala mãos aqui não é mão, é aqui, né? Segundo a compreensão daquela época, a mão ia até o antebraço, então isso aqui era mão. Né? Então ele disse isso. Ele queria ver com seus próprios olhos, ele queria tocar com seus dedos as marcas dos cravos nas mãos de Jesus, e ao seu lado que havia sido transpassado por uma lança. Mais à frente você vai ver alguma ligação de Tomé, segundo a tradição, com lança. Olha que interessante. Isso significa que Tomé estava disposto a acreditar na ressurreição, mas não antes de receber provas concretas. Ele precisa se certificar que aquele a quem os discípulos estavam dizendo ter visto realmente era seu mestre. Ele queria provar que os outros tinham provado, isto é, ver o Senhor pessoalmente e ainda ir além, tocar nas terríveis cicatrizes. Quer dizer, também aqui você vê uma faceta de Tomé de querer ir além, quer dizer, de querer tirar alguma vantagem, quer dizer, ter uma experiência maior que os discípulos. Isto é, ele quer não somente ver Jesus, mas ele quer poder abraçar Jesus como Maria fez com Jesus quando viu, né? Maria Madalena viu Jesus e abraçou ele, e Jesus disse, não me toques assim porque ainda não tenho estado com o Pai. Então ele queria ter uma experiência a mais. Enquanto uns só querem ver Jesus, ou se satisfazem em ver Jesus,
Tomé é aquele camarada do abraço. Hoje em dia está difícil dar abraço, né? Hoje em dia não pode dar abraço, né? Com esse vírus que vem aí, não se pode dar muito abraço. No máximo, dar abraço na esposa, nos filhos, mas, por exemplo, a dona Severina, eu imagino que ela está doida para dar um abraço gostoso nas crianças, né? E quando eu falo aí nas crianças, eu falo de todos os netos, né? Os filhos de Rosilda, os filhos de Ailton, os filhos de Joaquim, né? Os filhos de Josias, né? Então, esse abraço é importante. Só que Tomé não queria isso. Tomé queria tocar nas feridas, nas chagas de Jesus. 8 dias depois, estando os discípulos reunidos, Jesus apareceu no meio deles, mesmo com as portas e janelas do lugar trancadas. Então se dirigiu a Tomé. O interessante aí é como Jesus surgiu. E aí a gente fala de uma teoria até científica, que é do teleporte, que é se materializar e desmaterializar. E é fazer assim, ó. De repente, Jesus apareceu num piscar de olhos. Jesus surgiu com as portas fechadas. 8 dias depois, estavam outra vez ali reunidos com os seus discípulos. Tomé estava com eles, estando com as portas trancadas. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Então, Jesus aparece para com eles. Então disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estenda também a tua mão e põe em meu lado, e não sejas incrédulos, mas crente. Ô Tomé, seja crente, creia. Né? E aí ele completa, e Jesus disse: Porque me viste, aí creste? Quer dizer que você só crê porque você me viu pessoalmente? Você só crê porque você tocou nas minhas chagas? Né? E ele disse: Mais bem-aventurados os que não viram e creram. Quer dizer, aqui ele estava dando outra lição a Tomé, dizendo o seguinte: Tomé, muita gente também ouviu falar que eu ressuscitei. Mas eles estão aqui. Muitos aqui me viram ressuscitado. E eles creram. Então é muito mais importante a crença pela fé do que a crença pela comprovação. Eu entendo que a sociedade, ela hoje precisa de comprovação. Por isso que eu acho muito importante, e eu quase não vejo isso nas igrejas, pessoas trazendo documentos. Eu vejo muito nas igrejas mais populistas, né, como a Igreja da Graça, Igreja Universal, Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu vejo muito essas denominações pedindo e exigindo, vamos dizer assim até, que os membros dessas denominações tragam provas, tragam comprovantes dos médicos, tragam laudos. Mas não deve ser importante para a igreja, deve ser importante para o mundo, para que o mundo veja que Deus é o Deus que cura, né? Tu és Jeová Rafa, tu és o Deus que cura, basta um toque seu curar a ferida. Tu és Jeová Rafa, tu és o Deus que cura. O texto bíblico não esclarece se Tomé realmente tocou ou não nas feridas de Jesus, ou se apenas esse termo foi um convite, respondendo nos mínimos detalhes a sua exigência, que já havia bastado. Muito provavelmente ele tocou. Mas, em todos os casos, seja qual tenha sido a sua reação, ela o conduziu profundamente à sua profunda declaração de fé. Porque, após a ascensão de Jesus aos céus, eles deram continuidade ao seu trabalho. Então, a Bíblia, ela apresenta a presença de Tomé no livro de Atos. Eu não tenho aqui. Mas ele aparece no livro de Atos, como um dos 12. Né? E aí, depois ele tem uma decisão. Eu estava vendo um documentário do History Channel falando que na hora do sorteio, de saber quem ia para que lugar que ia, parece que Tomé foi sorteado de ir para a Índia. E realmente, ele foi para a Índia. Ele foi ser missionário na Índia. Tem uma igreja do segundo século, tem uma igreja cristã no meio da Índia do segundo século. E o seu patrono, vamos dizer assim, é Tomé. Então, provavelmente, Tomé foi pregar na Índia. Isso não está na Bíblia, tá? Isso está na tradição. O que é a tradição? Tradição oral, tradição católica, tradição embasada em material histórico, em documentaristas, bibliografistas e historiadores, né? Então, eles apresentam que Tomé teria ido para a Índia. Além dos relatos bíblicos, pouca coisa se sabe sobre o restante da vida de Tomé. Existem muitas especulações a seu respeito, baseadas em lendas antigas e tradições cristãs. Uma dessas tradições conta que Tomé pregou o evangelho na Índia e na Síria. Também não é possível afirmar qualquer coisa realmente confiável sobre como se deu sua morte. Algumas tradições
atribuem a ele a autoria do livro apócrifo Evangelho de Tomé. Isso já é descartado, porque o livro de Tomé foi escrito no século II, isto é, no segundo século. Tomé teria morrido no ano 71. Tá? Tomé teria morrido no ano 71. Está baseado nas tradições. Então, o Evangelho de Tomé tem o Contos de Tomé, né? É um evangelho apócrifo. Está até disponível, né, na internet, se você quiser você pode pesquisar. Ele tem algumas histórias, mas esse conteúdo ele é carregado de influências gnósticas. A palavra gnose, significa conhecimento. Então, quando você ouve falar agnóstico, aquele cara, existiu o ateu e existiu o agnóstico. O ateu, ele não quer saber, ele não crê em Deus de jeito nenhum. Já o agnóstico, ele não crê porque ele não tem provas, ele não tem o conhecimento de Jesus. Então, gnose significa conhecimento. Então, o Evangelho de Tomé, ele tem influências gnósticas. Apesar de alguns críticos recuarem na data da composição desse livro, até o primeiro século, provavelmente essa obra foi escrita no século II, aí, como eu falei para você, 200 anos depois de Cristo, na região da Síria, justamente onde existem fortes tradições sobre o apóstolo Tomé. Isso significa que algum autor gnóstico se aproveitou do nome de Tomé como pseudônimo para a sua obra, possivelmente para facilitar a divulgação de suas ideias. Vamos ver aqui. Aqui diz o seguinte: Tomé trabalhou na Índia, na Pérsia e Índia. Diz a tradição que foi transpassado por uma flecha enquanto orava. Alguns dizem, dentro do estudo que eu fiz, não seria flecha, seria uma lança. Olha só, enquanto ele orava, ele teria sido transpassado. A outra é que ele teria sido torturado próximo a Madras, ou Madras, na Índia, no Monte São Tomé. Lá, hoje tem uma igreja grande, a igreja de São Tomé. Você vai ver aí na edição, vou colocar a foto da igreja de São Tomé. Então, Tomé teria morrido por Madras. Nesse caso de Madras, ele teria morrido por estar sendo perseguido pelos hindus. Os hindus teriam matado o Tomé. Você está assistindo já aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um joinha para nos fortalecer, né? Muito bem. Tchau, tchau. Não se esqueça de ir lá no nosso canal e ver os outros vídeos, tá bom? Paz. Tchau, tchau.